Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre o que é gênero. Se você está chegando por aqui agora, o Trama Literária tem uma seção específica para discussão de conceitos, para discussão de termos importantes para o feminismo. Então se tem algum termo ou conceito que você queira ver discutido por aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Também aproveita para conferir aí na descrição nossas referências, que tudo que for sendo utilizado de referência teórica eu sempre vou deixando aqui na descrição para depois vocês conhecerem mais sobre os temas que a gente vai conversando. Também já aproveito para pedir para você se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o canal, compartilhar o conteúdo com quem você acha que você goste das nossas discussões. Hoje a gente fala então sobre o que é gênero, e as discussões sobre gênero elas são fundamentais dentro do feminismo, justamente porque elas promovem um grande avanço a partir das discussões que eram feitas antes dela. Então, durante muito tempo, a gente só se pautou na dicotomia sexo para poder falar sobre as desigualdades. Era como se as desigualdades entre homens e mulheres existissem apenas por conta do aspecto relacionado ao sexo e não em relação ao aspecto gênero. Aliás, já vou deixar um convite aqui que a gente vai começar uma série para discutir vertentes feministas. Então logo a gente vai começar a falar sobre isso. Isso é bastante importante porque nem toda feminista abarca em sua teoria a palavra gênero. Muitas ainda vão se pautar na questão do sexo, enquanto que outras vão se pautar na questão do gênero, enquanto que outras vão se pautar na relação sexo-gênero. Mas esse é o assunto que a gente vai discutindo quando a gente for discutir as vertentes. Hoje a gente fala especificamente sobre o conceito de gênero, que é uma palavra que vem de uma palavra latina que é genus, que significa nascimento, que significa origem. É como se quando eu falasse de gênero, antes desse assunto ser abraçado aí pelas teorias feministas, é como se sempre que eu falasse de gênero, eu estivesse falando em respeito, em relação a algo que nasce com o sujeito, que nasce com o ser ou com o sujeito. É como se fosse algo que fosse imutável, né? Então eu nasço com uma determinada característica, essa minha característica ela é imutável porque ela é parte aí do meu gênus, porque ela é parte do meu gênero. E quando a teoria feminista vai abraçar a palavra gênero, é vinculada a uma palavra completamente oposta à questão da imutabilidade, que é o conceito de cultura. Então, se antes, quando a palavra gênero ela era utilizada dentro do campo das ciências médicas, dentro do campo das ciências biológicas, essa palavra tivesse esse sentido de imutabilidade, quando essa palavra vai ser abraçada pelas teorias feministas, é justamente vinculada a uma palavra completamente oposta a isso, que é a palavra cultura. Então, quando eu falo de gênero dentro das teorias feministas, eu falo necessariamente de algo que é construído, que é elaborado, que é forjado, que é construído por meio do tempo histórico e dentro desse tempo histórico vai sendo construído por meio da repetição. Então, de tanto que eu vou repetir esse gesto, esse ato, essa definição, aquilo vai ganhando um tom de verdade, aquilo vai se tornando verdadeiro de tanto que eu repito. Isso vai ser abraçado pelas teorias feministas na década de 60, só que com muito mais força na década de 80. Então a gente tem esse período aí, década de 60, década de 80, do tempo que as teorias feministas, ou parte das teorias feministas, vão abraçando aí com muita força a palavra gênero, tudo isso para explicar de forma melhor, para explicar de forma mais acentuada qual que é a origem da desigualdade e qual que é a razão por que essas desigualdades entre sujeitos elas continuam acontecendo. Essa é a grande questão aí. Entender por que homens e mulheres são desiguais e por que a gente se mantém em desigualdade. Nesse contexto, na década de 60, na década de 70, mais especificamente na década de 80, as feministas vão defender alguma coisa que é bem importante, que hoje já é meio que consenso, mas que na época não era tanto assim, que é a ideia de que a forma como a gente se entende, a forma como a gente se compreende, a forma como a gente compreende o outro, a forma que a gente compreende as nossas relações, vem de muita coisa que não é natural, vem de coisas que são forjadas, vem de coisas que são construídas. Então, quando a teoria do gênero, quando as teorias feministas começam a abraçar essa palavra, é justamente para mostrar que coisas que parecem muito inalteráveis, como essas relações desiguais entre homens e mulheres, na verdade elas são desiguais, mas elas podem ser modificadas, elas podem ser alteradas a partir do momento que se alterarem também a forma como mulheres se compreendem e também a forma como homens se compreendem. Dentro da mesma perspectiva, a forma como a relação entre homens e mulheres são compreendidas. Então, a partir do momento que a gente entende que o gênero não é algo biológico e que ele é cultural, a gente também
também entende que a gente tem força para alterar diversos aspectos culturais. Tem diversas feministas que vão abordar esse conceito e que são as bases, são os centros, assim, para os quais a gente vai quando a gente vai estudar isso, que é a Joan Scott, que é a Judith Butler, que é a Teresa de Lauretis, e é importante a gente falar o nome dessas mulheres, porque nem sempre elas vão pensar muito parecido. A teoria de cada uma delas vão conter algumas divergências da teoria uma das outras, e isso é importante para a gente entender o que faz sentido para a gente também em termos de teoria. Uma primeira questão sobre o gênero é a ideia de que ele é forjado a partir de normas sociais que a gente, enquanto indivíduo, não tem tanta força assim para produzir. Então a gente pensa no gênero como sendo algo que vai sendo construído década por década, geração por geração, e que vai culminando no hoje, na forma como a gente se entende hoje. E conforme isso vai sendo repetido, o grande problema está aí, ele vai ganhando o tom de naturalidade. Então é como se características que são comumente atribuídas às mulheres fossem vistas como naturais e características comumente atribuídas para os homens passassem, em determinado momento, a ser vistas como naturais. A gente pode usar uma distinção básica e relacionada ao gênero, que é o fato de que homens são vistos comumente como mais racionais. Então o homem é mais racional, ele é mais ponderado, ele é mais calmo no momento de tomar decisões, enquanto que as mulheres são continuamente vistas como emocionais, que se descontrolam numa situação de perigo, que não tem tanta capacidade de decisão. Então, por isso, naturalmente, homens têm mais tendência a ser líderes e mulheres a ser subordinadas a esses homens, justamente por conta dessas relações que parecem ser naturais. Mulheres também são comumente vistas como manipuladoras, então quando a gente pega e a gente entende que mulher tem tendência a manipular os homens, a fazer coisas que os homens não fariam se não fosse a influência das mulheres, a gente pode pegar aí o discurso bíblico que traz a representação de Adão e Eva. Então, por que o Adão vai comer a maçã? Porque a Eva influenciou esse homem a fazer alguma coisa errada e uma coisa que ele não queria, mas como ela é manipuladora, ela consegue fazer isso. Então isso vai se repetindo, conforme vai se repetindo vai ganhando um tom de verdade e daqui a pouco coisas que são culturais fica parecendo que é tudo natural, que a gente é assim mesmo, mulheres são assim, homens são assim. E isso é tudo construído por meio da linguagem. Eu gosto muito de discutir isso, justamente porque é a linguagem que nos diferencia dos outros animais. Então a linguagem, ela nos dá a capacidade básica e fundamental da condição humana, que é pensar sobre as coisas que a gente sabe. Então eu conheço sobre o meu conhecimento, eu sei sobre as coisas que eu sei, eu consigo elaborar, eu consigo refletir sobre isso. Isso vai ser fundamental para os estudos feministas, justamente porque para a Joan Scott, pautada na teoria do Foucault, o saber, ele é poder. Então, quando eu sei que eu sei alguma coisa, eu tenho poder sobre aquilo. E o Foucault vai dizer que quando a gente sabe, a gente tem poder. Quando a gente sabe sobre alguma coisa, a gente tem poder. Pensando nas sociedades patriarcais, pensando aqui no mundo ocidental, que é forjado, que é pautado dentro de uma série de sociedades patriarcais, a gente pode pensar então que se são os homens que estão aí no topo, que estão no topo dessas sociedades patriarcais, são os homens que vão forjar, ainda que não sempre conscientemente, são esses sujeitos que vão formar essas noções de gênero, essas percepções de gênero. Então é como se os homens continuamente, de modo repetido, fossem construindo para si, fossem elaborando para o seu gênero algumas características que são mais positivas, enquanto que para as mulheres ficam as características que não são tão positivas assim. Judith Butler vai mais além nessa discussão, quando ela vai defender que as nossas sociedades, elas não são só patriarcais, mas elas também são heteronormativas. Então é como se homens e mulheres tivessem que representar especificamente um determinado papel dentro da sociedade, e quando esse sujeito está cumprindo certinho o papel para o qual ele tem que representar ali, as coisas fossem mais calmas, fossem mais tranquilas, mas qualquer coisa que esse sujeito quiser fazer que vai fugir dentro de um discurso patriarcal e dentro de um discurso heteronormativo, necessariamente fosse ser um momento de crise para esse sujeito, porque ele está precisando desconstruir algo que ele levou muito tempo por meio da repetição para construir. Então a gente vai aprendendo a ser uma mulher dentro de uma sociedade heteronormativa e patriarcal, e homens a mesma coisa, vão aprendendo a ser homens da mesma maneira, e sempre que esses sujeitos assumem um determinado papel que seria para ser desse outro grupo aqui, vai ser sempre um momento de crise para esse sujeito, porque ele está sempre confrontando um determinado tipo de formação para o qual ele foi
forjado aí, que ele foi construído para representar. O que a gente vai percebendo então é que quando a gente nasce dentro de espaços que determinam muito do que a gente sabe, muito do que a gente conhece, não só em relação ao mundo, não só em relação às relações humanas, mas também em relação a gente mesmo, aos nossos desejos, ao nosso autoconhecimento, à nossa percepção. Então, quando a gente fala disso, a gente fala necessariamente de liberdade. Isso vem do Foucault, vem da Judith Butler, vem da Joan Scott, essa ideia de que a gente precisa construir uma noção de liberdade, de libertação, para entender que a gente precisa saber como os nossos desejos eles são construídos. E isso vai muito além de uma representação, às vezes, simplista, e que a gente vê, inclusive, dentro do discurso feminista, muitas vezes, que é a ideia de que, bom, se você faz tal coisa e você escolheu fazer tal coisa, tá tudo certo. Se você escolhe viver sua vida dessa maneira e você escolheu, tá tudo bem. O discurso feminista e o discurso das relações de gênero, eles vão além, porque eles vão mostrar que se a gente escolhe ser mãe ou não ser mãe, se a gente escolhe casar de véu e grinalda ou não, se a gente escolhe construir uma família dentro de um modo heterossexual, heteronormativo, a gente está falando de construções e de escolhas que não são necessariamente as nossas escolhas, mas que perpassam aí por uma série de processos de determinação dos nossos desejos. E é aí que está o grande X da questão. É esse processo da gente aprender a entender e da gente tentar entender quais são os nossos desejos e de que forma que esses desejos são forjados, de que forma que as nossas vontades, de que forma que o nosso saber, de que forma que o nosso conhecimento sobre si é construído, para que a gente possa construir outras relações com a gente mesmo, com as nossas vontades, com os nossos desejos e com o nosso saber. Até mais!